A Crimeia deveria ser um refúgio seguro para as forças de Vladimir Putin. Uma península inteira de território anexado que a Ucrânia não podia alcançar e de onde a Rússia podia lançar ataque após ataque contra o continente. Mas não é isso que está acontecendo. Putin está perdendo o controle sobre a península. A Crimeia estremece após um poderoso ataque ucraniano abalar as forças russas. As tropas de Putin foram surpreendidas quando a Ucrânia destruiu alguns dos equipamentos mais valiosos estacionados por Putin na península. Em 7 de agosto, o Kiev Independent informou os detalhes essenciais do ataque mais recente da Ucrânia. A Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, anunciou a destruição de diversos alvos importantes na Crimeia ocupada pela Rússia, com drones ucranianos sendo essenciais na operação, segundo o jornal. Segundo a News Sky, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia atacou a base russa na montanha Ipetri, supostamente uma das mais fortificadas construídas pela Rússia na Crimeia. As fortificações não evitaram que a Ucrânia destruísse equipamentos russos valiosos. Entre os equipamentos destruídos estavam uma embarcação de assalto e vários radares importantes. A Ucrânia cegou a Rússia no Mar Negro e destruiu uma embarcação usada para enviar tropas contra soldados ucranianos. Isso é significativo. Para entender o motivo, é importante analisar o equipamento que a Ucrânia destruiu, começando pela embarcação de desembarque. Projeto 02510BK-16. Embora não seja o barco mais poderoso da Marinha Russa, especialmente quando comparado aos navios de guerra da Frota do Mar Negro que já deixaram o Mar Negro. Após os ataques da Ucrânia, o BK-16 cumpre um papel importante. É veloz, anfíbio e pode transportar 19 soldados, tornando-o uma excelente opção quando a Rússia deseja enviar pequenos contingentes de tropas da Crimeia para a Ucrânia continental. Segundo a revista Tecnologia Naval, a embarcação alcança velocidade máxima de aproximadamente 42 nós e tem uma ponte no convés superior. Isso proporciona aos dois tripulantes uma visão de 360 graus dos arredores, que é crucial. A velocidade do BK-16 permite que ele escape da maioria das ameaças avistadas pela tripulação, mesmo com a carga máxima de passageiros. O barco também não é inofensivo. Ele possui uma estação remota, com metralhadoras de 7,60 e 2 mm e 12,7 mm, um lançador automático de granadas, AG-17 de 30 mm e outro de 40 mm. Com uma 400 milhas, essa embarcação seria muito útil para as forças de Putin na Crimeia. O BK-16 não enfrentará navios de guerra em breve, mas como transporte de tripulação armado, a Rússia tem poucas opções melhores. Um dos barcos foi perdido devido ao ataque devastador da Ucrânia em 7 de agosto. Depois, há 3 estações de radar, cada uma com um propósito diferente. A Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia conseguiu destruir um NEBU-SVU, que Odin descreve como um radar de vigilância móvel de frequência muito alta, ou Very High Frequency, capaz de gerar imagens em 2D e 3D. O NEBU-SVU, em serviço desde 2001, é utilizado para detectar caças, mísseis balísticos e drones. A Ucrânia já empregou os 3 em ataques prévios ao Mar Negro e à Crimeia. A destruição de um sistema de radar criado para impedir ataques abrirá novos caminhos seguros que o poder de fogo da Ucrânia poderá explorar em ataques futuros à Crimeia. A perda de um NEBU-SVU será especialmente dolorosa para Putin. O sistema detecta aeronaves de combate com seção transversal de radar de 25 metros quadrados a até 350 quilômetros de distância e identifica alvos balísticos a altitudes de até 180 quilômetros. Em resumo, o radar poderia monitorar boa parte do Mar Negro, atuando como um sistema de alerta antecipado contra ataques ucranianos na região. Os alertas não soarão mais, aumentando as chances de drones, mísseis e aeronaves ucranianas atingirem seus alvos. Passando para o segundo sistema de radar, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também conseguiu destruir um Podlet K1 durante seu ataque. Um radar móvel de banda S com antena de varredura eletrônica, permitindo que a Rússia rastreie alvos em baixa altitude. Suponhamos que a Ucrânia tenha lançado um ataque de drones contra a Crimeia. Um Podlik K1 pode detectar esses drones a distâncias de até 300 quilômetros.
tornando-o o radar ideal para integração com os S-300 ou S-400 russos usados para abater esses drones. O objetivo é destruir o sistema de radar Podlik K1, forçando as defesas aéreas russas a atirar às cegas. A taxa de sucesso operacional da Ucrânia aumenta porque a Rússia, embora ainda tenha o mesmo poder de fogo, tem muito menos capacidade de mirar seus disparos com precisão. Por fim, temos o 96 L6E. Conforme Missillary, o 96 L6E é um detector de radar para todas as altitudes, geralmente usado com os sistemas de defesa aérea russos da série S-300. Ele funciona com a Rússia programando uma zona de detecção predefinida, que o 96 L6E escaneia constantemente buscando alvos próximos. Após detectar os alvos, o 96 L6E auxilia o sistema de defesa aérea conectado a priorizar as ameaças mais significativas que se aproximam. Assim, eles podem ser abatidos do céu. Aeronaves, helicópteros, mísseis e veículos aéreos não tripulados, VANTs, podem ser rastreados pelo radar 96 L6E, um dos mais versáteis da Rússia. Similar ao Podlik, o K1 tem alcance de até 300 km. Ele pode rastrear até 100 alvos simultaneamente e é inteligente o suficiente para distinguir trilhas forçadas das legítimas. Leva de 5 a 30 minutos para ser montado, dependendo se a Rússia usa a versão de transporte única ou emparelhada. Em suma, o 96 L6E dava aos S-300 russos olhos muito poderosos no céu, ou dava. Assim como os outros dois sistemas de radar, o 96 L6E agora está destruído. Esse é um poderoso combo de 4 golpes da Ucrânia no queixo de Putin, focado na Crimeia, e pode ser um nocaute. Mas você pode ter uma pergunta, deixando de lado as embarcações de desembarque por hora. Os 3 sistemas de radar que a Ucrânia destruiu foram feitos para parar as mesmas armas usadas para destruí-los. Mas a pergunta é óbvia: como diabos a Ucrânia conseguiu realizar esse ataque? A News Sky fornece um resumo geral da ação. Observando que essa foi uma operação cuidadosamente planejada em várias etapas, que o Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia executou com precisão extrema, começando com uma primeira onda de ataques usando seus drones Ghost First Person View, ou First Person View. Os drones kamikaze carregados com explosivos danificaram as instalações de radar e a infraestrutura principal da base de Ipetri. Mas dano não significa destruição total. Após a primeira onda de drones First Person View, as forças de Putin podem ter pensado que o pior do ataque havia terminado. A Ucrânia continuou lançando mísseis de cruzeiro, possivelmente Storm Shadow ou Atacam, para concluir o ataque, segundo a News Sky. Os mísseis teriam sido detectados pelos radares que os drones ucranianos destruíram. Porém, com os radares danificados, a Rússia não conseguiu impedir que os mísseis poderosos atingissem seus alvos. Explosões ecoaram na estrutura em forma de cúpula da base Petri. A única opção das forças de Putin era fugir. Alguns não escaparam. Segundo a News Sky, a Ucrânia acredita ter matado o comandante da instalação de Ipetri, o tenente-coronel Alexander Kulakov, e outro soldado no ataque. Diversos soldados ficaram feridos, indicando que a sequência de 4 golpes foi concluída com um uppercut devastador. Sistemas de radar e embarcações de desembarque podem ser substituídos pela Rússia, embora lentamente e a um alto custo. Mas um comandante experiente que liderava uma das principais bases de radar da Crimeia. Não é fácil encontrar substitutos para esse tipo de recurso. Putin provavelmente quer ignorar a realidade e fingir que nada disso está acontecendo. É impossível. Não só os destroços em chamas das estações de radar e embarcações de assalto servem como lembrete, mas o Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia foi além. Eles filmaram todo o ataque, impossibilitando a Rússia de negar o ocorrido. O vídeo de 1 minuto e meio, compartilhado por Preston Stewart e X, apresenta imagens brutas que fornecem mais detalhes sobre o recente feito da Ucrânia. A maioria das imagens iniciais aparenta ter sido obtida por drones First Person View ucranianos a caminho da base Ipetri. As imagens são interessantes porque mostram as defesas aéreas da Rússia ativadas, tentando abater os drones. Durante o conflito, um drone é atingido de raspão por um projétil, mas não é derrubado.
Explosões são vistas na superfície do Mar Negro, restos dos projéteis das defesas aéreas russas. Sem conseguir atingir os drones First Person View da Ucrânia tiveram que voar por uma tempestade de munição russa. Eles cumpriram suas missões lindamente. Aos 25 segundos, o vídeo mostra mais imagens de drone. Um drone ucraniano se aproxima de uma das estruturas em forma de cúpula na base Petri, após a liberação do Mar Negro. As imagens são breves, cortadas no momento exato do impacto do drone na estrutura, confirmando ao menos um acerto direto da Ucrânia. Posteriormente, soube-se que muitos outros ataques ocorreram. O vídeo mostra mais drones atingindo alvos e falhas das defesas aéreas russas em neutralizá-los. Explosões massivas no Monte Petri filmadas de longe. Aproximadamente 1 minuto depois, é mostrada uma cena de um caça russo decolando apressadamente, possivelmente em resposta ao ataque ucraniano. Segundo o Warzone TABZ, esse jato, provavelmente um Su-30SM Flanker, foi responsável por disparos contra drones ucranianos mostrados anteriormente no vídeo. O Su-30SM não cumpriu sua missão, e agora os sistemas de radar que poderiam tê-lo apoiado estão permanentemente desativados. A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia foi ao Telegram para anunciar seu ataque bem-sucedido. No processo, revelou uma informação tentadora que indica que a Ucrânia pode ter feito algo além do que já relatamos. Após perdas graves de instalações de defesa aérea na península, causadas em particular pelos fantasmas da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, ocupantes russos na Crimeia começam a esconder importantes instalações militares em estruturas em forma de cúpula. A publicação afirma que a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia não ia aceitar isso. O que estava sendo escondido devia ser valioso, levando à próxima parte da declaração. Outro desses domos foi atingido por forças especiais da inteligência militar em Petri, onde os moscovitas instalaram a base de defesa aérea do 3º Regimento de Engenharia de Rádio, Unidade 85.683. A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia diz: isso significa que a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia tinha agentes em terra simultaneamente ao ataque de mísseis e drones contra a base de Petri? Não temos certeza. E a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia não divulga mais detalhes além dessa pequena informação. Se for verdade, a presença de agentes da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia torna ainda mais complexo um ataque que já era brilhantemente executado. A Rússia parece incapaz de impedir a diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, então sua resposta ao ataque foi exatamente o que dissemos que Putin queria fazer anteriormente no vídeo. A Rússia enterrou a cabeça coletiva na areia. Segundo o Kiev Independent, a mídia russa reportou explosões na península da Crimeia, mas não explicou o que as causou. Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas da Crimeia derrubaram 18 drones sobre a região entre 6h20 e 10h35 da manhã. Isso pode até ter acontecido, mas sabemos de fato, pelo vídeo do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, que vários dos seus drones atingiram os alvos, com todos os relatos apontando que a base de Petri e seu equipamento de radar foram atingidos. Segundo a Sky News, o Ministério da Defesa russo alegou posteriormente ter derrubado 80 drones sobre a Crimeia e os mares Negro e de Azov. Os mísseis Storm Shadow lançados pela Ucrânia foram abatidos, segundo a Rússia. Nada de novo, podem prosseguir. Claro, isso é besteira. O Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia já apresentou as provas do ataque que atingiu Petri em cheio. A Rússia está mentindo. Ela quer que você acredite que suas defesas aéreas são mais eficazes do que de fato são. E está tentando esconder a dimensão dos danos que a Ucrânia acabou de causar a alguns dos seus sistemas de radar mais importantes. Pelo menos, não houve alegação de que destroços de drones causaram os danos. Talvez isso ocorra quando a Rússia não puder mais negar a perda de equipamentos. O Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia realizou um ataque aéreo significativo em uma base crucial na Crimeia. Esse ataque é importante por diversas razões. De acordo com o relatório do TWDZ, a Ucrânia, recentemente, abriu várias brechas nas defesas russas na Crimeia. Cada sistema de radar que a Ucrânia destrói na Crimeia torna possíveis ataques futuros. Segundo o TWZ, isso pode ajudar a garantir a sobrevivência de armas de ataque à distância, como o Storm Shadow e o SCA-LPG, além de outros ataques por drones kamikaze de longo alcance.
A revelação da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, em 7 de agosto, mostra que a Ucrânia tem uma nova estratégia na Crimeia, com uma série de ataques. Desative os radares, depois ataque com as armas pesadas. O ataque em Petri exemplificou essa estratégia, com ambas as partes sendo realizadas em 4 horas. Porém, a Ucrânia visa, a longo prazo, estabelecer rotas aéreas permanentes pelo Mar Negro para a passagem de seus mísseis e drones de longo alcance, para realizar mais ataques no futuro. Nem todos esses ataques vão exigir um pré-ataque por uma horda de drones aos sistemas de radar da Rússia. Esses radares já estarão desativados. A Ucrânia tem garantido isso com ataque após ataque contra instalações de radar russas no Mar Negro nas últimas semanas. Em maio, a Defense Express informou que a Ucrânia destruiu um sistema de radar naval russo instalado em uma plataforma de perfuração no Mar Negro, usando um ataque combinado de drones aéreos e navais. Meses depois, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia realizou um ataque terrestre na Tendra Spit, destruindo mais equipamentos de radar. Esse ataque foi precedido por outros, em que a Ucrânia atacou postos russos com sistemas de radar que teriam ajudado as tropas na Tendra Spit a detectar a aproximação ucraniana. Assista ao nosso vídeo sobre o incrível ataque na pequena ilha do Mar Negro para mais detalhes. A Ucrânia está gradualmente eliminando os olhos da Rússia na Crimeia e no Mar Negro. Em breve, esses sistemas de radar desaparecerão completamente. Quando isso ocorrer, a Ucrânia poderá lançar livremente ataques de drones e mísseis de longo alcance contra a Crimeia à vontade. Não apenas as armas de longo alcance preocuparão Putin. A Ucrânia usou drones First Person View na primeira parte do ataque à base de Petri. Isso é interessante. Esses drones são comumente utilizados em combates de curta distância nas batalhas em território ucraniano. A Ucrânia arma emboscadas usando drones First Person View. Drones First Person View são eficazes contra tanques e artilharia próximos a fortificações, sendo capazes de destruí-los. Os drones são responsáveis por até 80% das baixas nas linhas de frente da guerra, destacando seu papel crucial no conflito. Drones First Person View deveriam ser arma de linha de frente, mas se a Ucrânia continuar atacando radares russos na Crimeia, Drones First Person View podem logo ser usados com mais frequência e muito além de seus locais típicos de operação. A Ucrânia pode já ter percebido que os drones First Person View são as ferramentas perfeitas, porque a Rússia não tem contramedidas para eles na Crimeia. Diferente das linhas de frente, a Rússia não teria o mesmo nível de contramedidas implantadas na Crimeia para combater os drones First Person View, diz o TWZ. Apesar desses sistemas, eles permanecem uma ameaça perturbadora, o que contextualiza melhor os vídeos mencionados. O motivo pelo qual as defesas aéreas russas e até um Su-30SM não conseguiram impedir os drones First Person View ucranianos de chegar a Petri foi esse. Esses Vantes não são como os drones de longo alcance que a Ucrânia normalmente usa. Eles são menores e alguns até mais rápidos. Além disso, têm maior mobilidade aérea, permitindo respostas rápidas a ameaças que se aproximam. O fogo de defesa aérea não é preciso o bastante para deter esse tipo de drone consistentemente. As tropas russas na Crimeia podem logo enfrentar ataques mais frequentes de drones First Person View. Mais uma vez, a tática de destruir radares é empregada. O único fator que impedia a Ucrânia de usar drones First Person View contra a Crimeia no passado era o alcance limitado desses drones. Os drones fantasma utilizados pela Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no ataque mais recente têm alcance limitado a 119 km. Embora suficiente para as linhas de frente, isso não basta para cruzar o Mar Negro e chegar à Crimeia. Ou seja, a menos que os drones tenham sido lançados de embarcações não tripuladas dentro do Mar Negro. E como a Ucrânia está garantindo que essas embarcações cheguem onde precisam para lançar seus drones? Destruindo sistemas de radar russos para impedir que detectem seus barcos e embarcações não tripuladas? Vamos voltar ao que a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia atingiu em 7 de agosto. A base, Petri, situada na montanha homônima na península da Crimeia, já demonstrava não ser um alvo fácil. Putin sabe disso, por isso estava disposto a gastar muito para modernizar a base entre 2019 e 2021,
equipando-a com observação óptica e outros equipamentos modernos, diz New Sky. Isso, aliado às estruturas em cúpula vistas no vídeo do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, projetadas para esconder e proteger os sistemas de rádio internos, proporciona à Rússia uma base bem defendida contra mísseis e aeronaves. Esse é o problema. Apesar de todo o dinheiro gasto pela Rússia, Petri não tinha as defesas necessárias para combater a horda inicial de drones First Person View ucranianos. Depois que os drones causaram danos, os mísseis que antes talvez não alcançassem a base conseguiram atingir seus alvos. A ação do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia estabelece um modelo que explora a ausência de contramedidas nas bases citadas. Também causou um grande impacto psicológico nas forças da Rússia na Crimeia. A Ucrânia pode atingir uma das suas bases mais bem protegidas. Imagine o que acontecerá a seguir. O futuro é incerto, e isso assustará ainda mais os soldados russos. As bases deles podem ser as próximas. A Ucrânia sabe como atingi-las. Já destruiu radares suficientes para se aproximar da Crimeia e criou uma estratégia em várias camadas que envolve os drones First Person View, que nenhum dos soldados da Crimeia de Putin achou que teria que enfrentar. E Petri foi uma grande vitória para a Ucrânia. Pode também ser o começo de algo maior do que qualquer um jamais esperou na Crimeia. Para agravar a situação russa, a Ucrânia realizou outro ataque devastador na Crimeia, poucos dias antes do assalto a Petri. O ataque destruiu um Su-30SM e arrasou 12 bunkers de concreto da Rússia. Assista nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no Military Show para acompanhar as novidades sobre as ações da Ucrânia na Crimeia. E obrigado, como sempre, por assistir.